Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá e era neto da moabita Ruth, com o judeu Boaz. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo de sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo, exercendo a sua profissão de apacentar ovelhas. Davi enfrentou situações desafiadoras como um urso e um leão. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo, no hebraico vermelho, e possui boa aparência. A primeira vez que Davi é mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado a Saul como rei de Israel e revelou o seu sucessor, que estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi não estava presente. Porém, quando nenhum dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde estava no rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido na presença de seus irmãos. No entanto, o propósito de tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. O importante é que a Bíblia afirma que a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe o extremo reconhecimento a Davi entre o povo israelita foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. Davi havia saído de casa para levar alimento aos seus irmãos, que eram guerreiros, bem como escolher informações para o seu pai sobre a batalha contra os filisteus. Já no campo de batalha, Davi tomou um conhecimento do desafio imposto por Golias ao exército de Israel. Ele havia proposto uma batalha individual contra o escolhido do lado dos hebreus, e o lado vencedor determinaria o resultado da batalha. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus, porém ele recusou a oferta, pois não conseguiu manusear a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada, e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Os eventos que seguem a unção de Davi por Samuel, a vitória sobre Golias, a sua atuação na corte de Saul. O que sabemos é que Davi foi recompensado como um músico para aliviar a melancolia do rei. Quando enfrentou Golias, ele se reservava como pastor no rebanho de seu pai e as suas tarefas na corte de Saul.
Além de músico particular do rei, Davi também começou a ser portador de armadura de Saul. O rei havia se afeiçoado a ele. Após o ato heróico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandiosamente entre o povo hebreu. Foi após a vitória sobre Golias que a amizade entre Davi e Jonatas nasceu. Essa amizade proverbial foi destacada na literatura bíblica. A amizade entre o príncipe de Israel e Davi foi um exemplo de companheirismo, lealdade, integridade e sinceridade. Essa amizade forte e verdadeira sobreviveu aos períodos da provocação e a aliança feita por Davi e Jonatas perdurou mesmo após a morte do filho de Saul, quando o rei Davi mandou buscar Mefibosete e lhe designou a herança da família de Saul. Foi também nesse mesmo período que a ira invejosa de Saul cresceu contra Davi. Ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com aquela situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até a matar Davi. Ele fez isso tanto diretamente como indiretamente. Saul sabia que a popularidade de Davi ameaçava seriamente a comunidade e sua família no trono. Este era o principal motivo da sua perseguição. De fato, isso era verdade, o que tornava a amizade entre Davi e Jonatas ainda mais extraordinária, pois Jonatas reconheceu realmente o plano do Senhor para o futuro de Israel, incluindo Davi como rei. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel. O rei ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve sucesso, pois de Ramá Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento e capacidade para um grande guerreiro. Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estivesse vivo, Davi não tentou nada contra sua vida. Foi neste contexto que ele disse: "Não se pode tocar no ungido do Senhor". E esta frase, bastante conhecida, também é interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. Após a morte de Saul e Jonatas numa desastrosa batalha contra os velhos inimigos filisteus, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, após a morte de Isbosete, filho de Saul. Isbosete havia sido proclamado rei por alguns apoiadores de seu pai. Um deles foi o antigo capitão de Saul, Abner, que também acabou sendo morto. Davi assumiu o trono de Israel e ainda em Hebrom, porém pouco depois transferiu a sua capital para Jerusalém. Desta forma, o rei Davi se tornou o primeiro governante de Israel com um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão, a dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi teve ao longo de sua vida muitas esposas e concubinas, as quais ele foi pai de muitos filhos.
Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Aminon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito de sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Um exemplo claro disso são episódios envolvendo Absalão, que matou Amon por ter violentado Tamar. Depois ele próprio acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. O rei Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos. Mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia que as suas condições humanas limitadas diante do Todo-Poderoso. Desta forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino.